Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Oi, gente! Hoje ela tá meio desanimada, eu que vou falar. Oi, gente! Programa número 40! Veja você, quem diria? Plena quarentena, nosso número 40. Hoje eu estou sem carisma, então por favor, relevem. Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre reabertura, reabertura da quarentena. Vários países do mundo que tiveram seu pico antes do Brasil, já começaram um processo gradual de reabertura. E, contra todas as evidências científicas, algumas cidades do Brasil também já começam a arriscar os seus passos para reabrir comércio e escola, enfim, estudando aí essas possibilidades para as próximas semanas, ainda que a gente ainda esteja se aproximando do pico. É isso, mas esse vai ser o papo de daqui a pouco. É que eu queria só aproveitar a nossa abertura para trazer um tema que foi assunto do nosso programa passado, já no finalzinho, né, do programa, e que ganhou muita força ao longo da semana passada, a partir de novos episódios, tristes episódios de violência policial aqui no Rio de Janeiro. Na semana passada eu cheguei a comentar da minha surpresa, de uma certa indignação pela pouca mobilização, pela pouca atenção que teve a chacina de 13 pessoas no Complexo do Alemão na sexta-feira, 15 de maio. E na sequência, né, ao longo da semana passada, nós tivemos mais 4 jovens assassinados em decorrência de operações policiais. O caso que acabou despertando, tirando a sociedade da hipnose, do torpor, foi um crime bárbaro no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, o assassinato do João Pedro, um menino de 14 anos que estava dentro de casa, acabou alvejado numa operação ainda não explicada, né? Não explicada, da Polícia Federal com a Polícia Civil. A partir daí houve uma indignação muito grande, mas tivemos ainda o caso do Iago, em Acari, um jovem de 21 anos que a família diz que foi torturado e assassinado por policiais militares. Nós tivemos o João Vitor, na Cidade de Deus, numa operação estranha que começou já no início da noite e chegou a interromper a distribuição de cestas básicas pelos ativistas da Frente CDD. E nós tivemos na última quinta-feira a morte também do Rodrigo, de 19 anos, que foi morto quando estava numa fila para receber uma cesta básica também, direcionada a famílias em vulnerabilidade. Muito dura, uma semana muito dura no Rio de Janeiro, mas que acabou levando a pressão e a um posicionamento firme da sociedade civil, da Anistia Internacional. A deputada Mônica Francisco convocou duas audiências com o governador Wilson Witzel, com a presença também virtual, né, de representantes da sociedade civil, do movimento social, do Borel, da Cidade de Deus. Esse levante da sociedade civil foi fundamental para o governador recuar um tantinho, né, o Wilson Witzel, que se elegeu com essa plataforma da brutalidade, da lei do abate, convocou os secretários de Polícia Civil e Militar para se comprometer com uma suspensão de operação ou pelo menos durante as ações sociais em razão da pandemia. Não é o acordo que nos agrada, né, como sociedade civil, aí falando como cidadã, como integrante da sociedade civil, mas eu acho que a mobilização precisa seguir por um outro modelo, né, de intervenção policial, de atuação policial. Mas essas tragédias da semana passada levantaram a tampa de uma nova escalada da violência policial no Rio de Janeiro e também no Brasil, né? Os dados do primeiro trimestre, os dados de março, que saíram a partir da apuração do G1 com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram aumento dos homicídios em vários estados, no Ceará, em São Paulo, na Bahia. Então, veja, essa rotina de violência decorrente das intervenções, das operações policiais, ela não arrefeceu com a pandemia, talvez até do contrário, tenha se agravado em razão
das atenções da sociedade civil, do país inteiro, da opinião pública estarem voltadas para a crise sanitária, para a crise econômica, para a crise política. Em razão disso, é muito importante, eu repito aqui o alerta que fiz na semana passada, de a gente não cochilar, de a gente não descuidar da indignação, da cobrança de providências, da cobrança por justiça, seja dos governos estaduais, seja do Ministério Público Estadual, há denúncias sendo feitas também nas instâncias internacionais, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e isso é fundamental para que a gente combata, né, esse ambiente de aguda violência no Brasil. Hoje, terça-feira, a Coalizão Negra por Direitos e a Anistia Internacional estão assinando, junto com a Favela em Rede, né, o grupo de coletivos de juventude de favelas, cobrando aí um basta ao que eles chamam acertadamente de genocídio do povo negro. É um ambiente, uma violência homicida que alcança principalmente a juventude negra do Brasil. E convidando a sociedade civil a aderir a esse movimento. Também o Instituto Marielle Franco, a família de Marielle, Mônica, Aniele, Dona Marinete, seu Antônio, Luiara, estão com uma campanha muito forte desde a semana passada contra a federalização das investigações, né, do inquérito, das investigações do assassinato, né, da execução de Marielle e de Anderson, porque haverá uma decisão do Superior Tribunal de Justiça esta semana. Então também é outra mobilização que está ganhando as redes, se viralizando, e que eu peço a atenção de vocês. Agora sim, Dona Isabela? Bom, vamos lá. Bom, acho que tá todo mundo ansioso, né, nesse momento, querendo saber quando é que a gente vai voltar a poder sair, quando é que as nossas atividades de lazer serão permitidas de novo, principalmente lazer e trabalho. Eu separei aqui algumas informações sobre reabertura do Japão, Itália, né, que foi o país que nos chocou muito, Inglaterra, o país que contabiliza mais mortes na Europa, Coreia do Sul, que é o recorde de testagem. Tem uma coisa curiosa que eu vou começar falando da Coreia do Sul. Retomaram as aulas no dia 20, na quarta-feira passada, mas 2 novos casos do coronavírus em alunos fez com que 75 escolas mandassem todo mundo de volta para casa imediatamente, os alunos. A reabertura gradual, de novo, está prevista para acontecer até 1º de junho. A Coreia do Sul não decretou a quarentena para a população toda, mas eles se anteciparam no controle pelos testes, né? Eles fizeram aquela testagem em massa e rastreamento de todo mundo que as pessoas infectadas tiveram contato. Então, eu acho que isso já dá uma noção pra gente, que também já tem sido debatido nas últimas semanas, de que vai ser muito difícil a gente voltar tudo de uma vez, tudo ao mesmo tempo e ficar. Vai ter uma segunda onda de infecção quando a gente voltar, isso é normal, isso é o esperado, isso é o que tem acontecido. A França também reabriu algumas escolas e também fechou logo no dia seguinte, enfim, no mesmo momento, porque apareceram novos casos. E a gente está falando aqui no caso da Coreia do Sul de 2 novos casos entre alunos, fecharam 75 instituições de novo. Então, eles estão com um número realmente muito baixo de contaminação de casos novos nesse momento, diferente do Brasil, que só tem aumentado a cada dia. É um exemplo, né, de que a gente provavelmente vai ficar um tempo aberto, um tempo fechado, um tempo aberto, um tempo fechado, que é mais ou menos como alguns estudos já têm previsto que vai ser esse nosso retorno gradual até que tenhamos a vacina. Eu tô gostando de chamar esse processo de retomada de pare e siga. Me parece que já está bastante consolidado, a partir da experiência internacional, de que quando há decisão política e técnica, ou a combinação das duas coisas, né, de reabertura, de retomada ao que a gente costumava chamar de normalidade, ela não se dá, primeiro, não na intensidade imediata, e segundo, sem garantia de que ela será permanente. Talvez o novo normal seja efetivamente essa orientação tentativa-erro. Libera determinados segmentos, espera um pouco e aí vê qual foi a resposta em termos de transmissão, em termos de
capacidade do sistema de saúde de absorver. É, por exemplo, o que está acontecendo com Nova York. Houve uma diminuição da demanda hospitalar e a partir disso você pode começar a pensar em reabrir, né, em retomar atividades econômicas. Agora, outro ponto comum desse processo tem sido a reabertura em novos protocolos, daqui a pouco eu quero falar um pouco mais disso, e muita parcimônia em relação a atividades econômicas que envolvam aglomeração. A gente tem um esse exemplo é um grande problema. de Santa Catarina aqui no Brasil, né? Que do meio para o final de abril, algumas cidades, Blumenau, abriram shoppings e comércio e foi uma catástrofe. Os casos triplicaram em Santa Catarina depois da abertura desse comércio. Passou de 826 infectados para 2.700 em 3 semanas. Os pesquisadores compreendem que foi por causa dessa reabertura do comércio. Vocês devem ter visto cena das pessoas entrando em fila dentro de shopping, com um saxofonista tocando para receber. Eu não sei o que tanto esse povo quer, precisa tanto comprar em shopping, mas enfim. Então, depois disso, teve uma onda de crescimento de caso. Óbvio que isso será esperado em qualquer momento que a reabertura acontecer, mas não dá para reabrir no momento de pico que ainda vive o Brasil. A gente ainda não chegou naquele platô, né, na estabilização do número de casos. Acaba decaindo aos poucos e nos dá mais margem de segurança para abrir e fechar ali dependendo. No Rio a gente tem no Brasil a gente tem algumas experiências, né, de lockdown mesmo, que não aconteceu ainda nem no Rio nem em São Paulo, mas Maranhão, Pará, parte do Amazonas também teve essa determinação de fechamento bem severo, em razão do quanto a pandemia se espalhou, né, e o sistema de saúde entrou em colapso. Mas, por outro lado, temos visto, além do boicote sistemático do presidente da República, né, as recomendações de isolamento, quer dizer, ele teima em ignorar isso em razão da preocupação com a atividade econômica, como se fizesse sentido a economia andar, como se a economia pudesse andar em atividade normal com um país contando doentes e cadáveres. Mas, enfim, sobre isso eu acho que a gente já falou o suficiente em outras edições do programa. Eu queria me concentrar nos modelos, né, de reabertura, de retomada. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente teve o caso de Niterói, que fez um lockdown e está retomando as atividades desde a semana passada. A gente teve Caxias, que ainda está com números crescentes, é o segundo município com o maior número de mortes, e o prefeito resolveu reabrir. Chutar o balde, né? É o que ele resolveu. Resolveu, a partir desta segunda-feira, dia 25, alegando, inclusive, que ele precisa de arrecadação tributária, que a economia funcione, né, no município, para que ele tenha receita tributária, ou ele vai ficar sem pagar funcionário. Então é isso. Ou paga funcionário, ou põe a economia funcionando, ou morre gente, e ele escolheu morrer gente, escolheu a economia, a vida. Eu acho que tem uma pedagogia muito, muito grande nisso, né? Das pessoas que o Brasil, as cidades brasileiras, têm escolhido para serem governadas. 2020 é ano de eleição, então pensem sobre isso. Na capital, o prefeito assinou um decreto, ou anunciou a assinatura de um decreto que vai autorizar a reabertura de igrejas e templos, para surpresa da equipe de conselheiros, de especialistas, que no sábado se reuniu e recomendou à prefeitura que mantivesse as recomendações de isolamento, em particular essas atividades que envolvem mais aglomeração, como cerimônias, celebrações, cultos religiosos. Por que isso? Porque as experiências com esse tipo de aglomeração, a Isabela já falou das escolas, né, em países asiáticos, mas houve uma experiência no estado americano de Arkansas que liberou cerimônia religiosa e houve um aumento, né? No início de maio, a cidade liberou a circulação de pessoas e 2 pessoas que tinham coronavírus e que estiveram numa missa contaminaram 35 das 92 pessoas que participaram dessa cerimônia religiosa e 3 morreram. Então veja que há um risco grande. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro,
que é um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, que é correr esse risco. Agora, por outro lado, eu queria apresentar um modelo que eu achei interessante, curioso. Niterói também aplicou um modelo de retomada a partir de uma sinalização por cores. Assim, a população tem transparência de saber qual é a situação permitida, né? E o empresariado, os agentes econômicos, também sabem qual é a situação em que deve operar os seus negócios. Na quarta-feira passada, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro apresentou no Palácio Guanabara o plano do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que em tese entra em vigor a partir da próxima semana, da virada de maio para junho. E a ideia é repetir o modelo que já é íntimo, não apenas da população do Rio, mas do Brasil inteiro, de bandeiras verde, amarela e vermelha. Sabem que na conta de luz isso já vigora. A gente tem um acréscimo na conta de luz de acordo com a cor de bandeira, se for amarela ou se for vermelha, em 2 faixas, de acordo com a situação dos reservatórios, né, do uso de energia não hídrica. A ideia do Rio de Janeiro é estabelecer critérios, né, de classificação que permitiria a abertura, a retomada de atividades econômicas em níveis variados. No Rio de Janeiro vai valer uma adoção de bandeiras a partir da proporção de leitos de UTI sendo utilizados e do aumento de número de casos. É bandeira vermelha a situação que a gente está, por exemplo, agora. Mais de 90% de leitos de UTI ocupados e número crescente de casos, a curva ainda subindo. Bandeira vermelha é o estágio em que é recomendável o isolamento social, doméstico, eventos esportivos, eventos culturais, eventos religiosos, né, locais públicos não podem funcionar, áreas de lazer, o transporte público intermunicipal é limitado às atividades essenciais, aulas, eventos, academias, shoppings fechados, máscaras com uso obrigatório e restaurantes funcionando com até 30% só da capacidade. Então, de cada 10 lugares em mesas de restaurante, só 3 podem estar funcionando, com uma distância de 2 metros entre as mesas. Essa é a situação de bandeira vermelha e, portanto, de intensa restrição. Essa intensa restrição também vale quando a gente tiver de 70% a 90% dos leitos de UTI ocupados, mas o número de casos voltar a crescer. Então, assim, se tiver 70% caindo, você tem a bandeira amarela. Se tiver subindo, é a vermelha. A bandeira amarela significa uma liberação maior dos restaurantes, por exemplo, podem funcionar com metade da capacidade. O transporte público já volta a funcionar sem restrição. Há recomendação de evitar aglomerações e circulação. Locais públicos de lazer também continuam fechados. Uso de máscaras obrigatória. Agora, permite, com bandeira amarela, a retomada de shoppings, de atividades esportivas, de academias de ginástica, mas tudo com limitação de espaço, protocolos de higiene. Aulas, eventos, feiras, shows e comércio ambulante suspensos, inclusive com a bandeira amarela. Agora, verde, que é a liberação mais ampla, só vai ser possível, só vai ser implementada no estado do Rio de Janeiro se a gente tiver menos de 70% dos leitos de UTI sendo utilizados e um número decrescente de casos. Quando começar a cair o número de casos e tiver mais oferta de leitos, aí a bandeira verde. Bandeira verde significa liberação de aulas e todos os setores, mas com protocolos de higiene e reorganização dos espaços de trabalho, transporte público liberado, internacional, interestadual, municipal, intermunicipal, restaurantes sem limitação, mas com as práticas de higiene, uso de máscaras recomendado e locais públicos de lazer que poderão ser utilizados. Agora veja, em todos os níveis de bandeira verde, amarela e vermelha que o Estado do Rio pretende implementar, há muito cuidado
e muito receio em recomendar ou autorizar aglomerações. Então, me parece que essa vai ser a tônica, né, da retomada, não apenas, né, no mundo, mas no Brasil, e acho que especificamente em lugares que envolvem cidades, estados, né, territórios que têm muita atividade turística, cultural e de entretenimento. Isso remete à nossa reflexão também do programa da semana passada, em que a gente falou muito da preocupação com a retomada das atividades artísticas e culturais. Né, Bela? Eu não tenho a menor ideia, assim, não dá nem para pensar quando é que essas atividades de show, principalmente, vão começar a voltar. A Coreia do Sul, algumas cidades começou a reabrir os cinemas, porque cinema dá pra você fazer, né, uma entrada controlada, distanciamento entre as cadeiras, né? Assim dá pra como pular teatro. Cadeira, teatro também. Mas show é muito difícil você conseguir fiscalizar a distância entre as pessoas. Outra coisa que dentro desse esquema, né? Até na bandeira verde continua sendo recomendado, não mais obrigatório, mas recomendado o uso é máscara. Cara, a gente não vai conseguir parar de usar máscara até que se compreenda se realmente quem já teve a doença fica imune, e aí, a partir do teste, né, sorológico, para ver quem já teve, quem tem anticorpos, essas pessoas talvez poderão não usar, mas quem não teve, até ter a vacina, vai ser realmente muito difícil e muito pouco recomendado que se pare de usar, porque assim, a questão dessas propostas de reabertura não é que quando reabrir não vai ter mais caso, as pessoas não vão mais ser infectadas e não vão mais morrer. Elas vão se infectar e eventualmente vão morrer, só que as cidades vão ter mais condições de atender essas pessoas nos hospitais. O nosso modelo ideal seria todo mundo ficar trancado durante 14 dias e ninguém pisar na rua, para todo mundo que está infectado parar de ter o vírus. E aí, mas assim, não vai acontecer, não tem como acontecer, e nem isso não é factível, também nem isso é uma garantia, porque se você mora com alguém que começou a apresentar nesse primeiro dia desse suposto lockdown, você pode acabar manifestando, pegando a doença 5 dias depois, e aí se reabrir, você ainda tá podendo infectar, e aí volta tudo de novo. Então, a gente vai ter que trabalhar realmente com um cenário em que a gente volte aos poucos. Vai abrir um pouquinho, vai dar errado, e vai voltar com muitas restrições. Na Itália começou a reabrir as piscinas, ginásios e academias nessa semana. Faz parte, né, do plano de desconfinamento que começou há 3 semanas e agora vai começar a segunda etapa. A primeira etapa foi reabertura de lojas, bares e restaurantes, mas começou a dar errado porque as pessoas estavam de novo se aglomerando. Então, essa semana, começando essa fase 2 com ginásios e academia, eles vão recrutar 60 mil voluntários para monitorar as aglomerações. Então, para ficar fiscalizando as pessoas estarão se aglomerando nesses espaços que já estão permitidos de lazer. É muito difícil, né? Já rodaram algumas imagens na semana passada de praias, acho que na França, né? Isso. Que as pessoas meio que em cercadinhos na praia, a praia com áreas demarcadas. Toda demarcada. Tem parques também Estados Unidos sendo demarcado com áreas circulares em que as pessoas vão poder ocupar para ficarem em distância das outras. Agora, é muito complexo isso, né? No caso do Rio de Janeiro, o modelo que o governo está anunciando, toda semana, toda sexta-feira, vai sair quais foram aqueles indicadores que eu mencionei, de leito de UTI ocupado e número de casos, e a partir daí eles indicam a cor da bandeira para a semana seguinte. Agora, não temos resposta ainda para esses grandes eventos, que no caso do Rio, no caso da Bahia, no caso do Nordeste, no caso de São Paulo, são alavancas, né, da atividade econômica e de geração de trabalho e renda. Estou falando do Carnaval, estou falando das festas juninas, estou falando do Réveillon, estou falando do Rock in Rio, né, dos festivais, Lollapalooza. Então, assim, esses espaços, esses mega eventos que envolvem o próprio futebol. Na Alemanha,
foi retomado já o campeonato de futebol, mas sem público e com várias orientações, teste antes e depois, né, dos jogadores. Mas assim, todas essas atividades que envolvem aglomeração e sobretudo os eventos de rua estão absolutamente sob suspeita, sob intensa incerteza em relação disso. E falando em grandes eventos, Olimpíada, né, próxima, que era para acontecer já esse ano, foi adiada para o ano que vem, para 23 de julho a 8 de agosto de 2021, mas na semana passada o presidente do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, admitiu pela primeira vez que elas podem ser canceladas se a pandemia não esteja completamente controlada no mundo todo até o ano que vem, porque a gente tá falando de competidores de, sei lá, mais de 100 países, eu acho, do mundo, que se encontram todas na mesma cidade. Tóquio tá começando a sua reabertura nessa segunda-feira, dia 25. O fim do estado de emergência, que começou no dia 7 de abril, foi hoje. A quarentena no Japão foi baseada em recomendações para a população praticar, né, o distanciamento social, o comércio foi mantido em horários diferentes e a reabertura vai ser agora gradual. O Japão já estava tirando o estado de emergência em algumas regiões que responderam melhor, mas Tóquio e 4 regiões maiores foram as últimas a reiniciar a abertura agora nessa segunda-feira. Começa a reabrir de novo. Nas próximas semanas, escolas, locais públicos começam a reabrir também progressivamente. Mas lembrando que uma coisa que a gente já falou aqui lá no início é que o Japão e muitos outros países que têm costumes culturais muito diferentes dos nossos, né? As pessoas não se tocam, não se abraçam, não se beijam para cumprimentar como a gente faz aqui, dá 2 beijinhos e abraça e anda muito colado o tempo todo. Então, a forma como a população se comporta culturalmente faz toda a diferença também na forma como o governo tem que intervir nas medidas de distanciamento e na forma como a própria população se compromete com essa recomendação das medidas, que é até o caso do Uruguai, né, que também não teve lockdown muito sério, nem medidas muito drásticas, teve mais uma recomendação e 90% da população realmente ficou em casa, sem que houvesse proibição mesmo do governo de sair na rua, e o Uruguai também está tendo um desempenho ótimo no enfrentamento dessa pandemia. Mas é um país muito menor e com um nível de desigualdade que não chega nem perto, né, do que é o Brasil. O Japão chama atenção porque na primeira onda ele se comportou muito bem, mas acabou tendo que recuar e impor isolamento social. Agora, veja, assim como na China também, usar máscara, por exemplo, já é uma tradição, né, cultural. E acho que essa questão dos hábitos de higiene e do protocolo de higiene, né, de vigilância sanitária para os empreendimentos, para as lojas, para o comércio, para o supermercado, para restaurante, para todos os espaços, isso eu acho que veio para ficar, sabe? Pelo menos assim, num horizonte de médio prazo, né, nos próximos, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, de a gente ter que conviver com máscara, com o tal do álcool gel, com um espaço maior nas aglomerações dos espaços, nos centros culturais, nas filas, né, dentro dos bancos, nos pontos de venda, nos shoppings, né? Então, acho que a gente vai realmente conviver com algumas novidades, mas que não serão novidades curtas, né? Alguns novos modelos de convivência social com os quais a gente jamais esteve acostumado. E me preocupa de novo essa questão da cultura, do entretenimento, do lazer. O Fantástico no domingo fez uma reportagem falando da saudade do abraço, né, de como a gente tem sentido falta, né, do contato físico, e chamando que isso é uma fome de pele, que é o contato físico, né, que é muito forte na nossa cultura. E realmente eu tô com muita saudade de aglomeração e ao mesmo tempo apreensiva sobre como vai ser, né? A gente vai sair se abraçando se já tiver testado positivo, vai sair se abraçando. Só quem tem GG, abraço. Então, assim, é um horizonte completamente novo sobre o qual eu tenho refletido também. Como é que será a experiência dos encontros, né, a partir dessa retomada que, por exemplo, no Rio de Janeiro e em vários países
tem acontecido em camadas, né? Em liberação parcial e em recomendação muito rígida em relação a aglomerações, ao contato e aos hábitos de higiene. O último país que eu queria trazer dos dados da Europa é a Inglaterra, que é o país que está acumulando mais mortes. Na Europa são mais de 37 mil. Para quem não sabe ou não lembra, Boris Johnson, que é o líder, primeiro-ministro de extrema-direita, também começou a pandemia negacionista, falando que não tem que fazer nada, imunidade de rebanho. Acabou que a Inglaterra começou um pouco atrás, né, o pico, demorou para crescer o número de casos, mas quando cresceu, explodiu. E ele chegou a ter Covid e foi internado, né? Pois é, foi experiência de quase morte que ele começou a se preocupar um pouco mais. O governo da Inglaterra pretende, a partir de 1º de junho, reabrir algumas séries e alguns períodos das escolas. Então, eles vão reabrir para a educação infantil, vão reabrir para o 1º e para o 4º ano do ensino fundamental e, a partir de 15 de junho, eles vão reabrir para mais ou menos 1/4 do ensino médio, pelo que eu entendi, do 1º e do 3º ano do ensino médio, para os alunos poderem ter algum contato que ajude eles a se prepararem para as provas que são importantes. Pelo que eu entendi, esses são algumas séries e alguns anos que são decisivos para provas, para faculdade e qualificação lá. Então, eles estão dando preferência para restabelecer a volta desses anos que são anos mais chaves, para que esses alunos tenham mínimas condições de se preparar para essas grandes provas. As escolas lá estão fechadas desde 20 de março, exceto para os filhos das pessoas que trabalham com serviços essenciais de saúde, né, e crianças em vulnerabilidade. A partir do dia 15 de junho, eles querem autorizar todos os negócios não essenciais a abrirem, shoppings e pequenas lojas, enfim. E aí, a partir do dia 15 de junho, a reabrir tudo. Mas eu achei interessante essa abordagem de escolher algumas idades e séries específicas baseado na demanda, né? Pensando na educação infantil, que são as crianças que realmente mais difícil de conviver e de manter em casa, para a família, mais difícil de ter qualquer tipo de entretenimento à distância, de aula à distância, e essas séries que são mais relevantes para a preparação e num momento mais crucial para grandes provas. O Enem foi adiado, né? Na última semana. Gente. Foi adiado entre 30 a 60 dias, ainda vão decidir. Mas talvez com consulta aos candidatos, ideal, né? Tá longe de ser o ideal, foi adiado de 30 e 60 dias. Não era bem isso, mas já dá uma margem, um respiro para um pouco mais para frente, se mantiver essa decisão só do adiamento de 30 a 60 dias, que se cobre um outro adiamento e aí, enfim, vá procrastinando essa data do Enem, baseado em como a gente tá nesse momento, nos casos, na quarentena e na dificuldade de educação à distância. 30 e 60 dias não serão suficientes para correr atrás desse prejuízo. É claro que não. Não serão suficientes, mas o adiamento, a rendição do governo a essa demanda da sociedade civil é notícia boa, né? Os estudantes se mobilizaram, as entidades da área de educação se mobilizaram, professores se mobilizaram, acionaram o judiciário, sensibilizaram o Congresso Nacional, o Senado chegou a aprovar um projeto de adiamento e o governo acabou recuando. Então significa que quando a sociedade civil se mobiliza, se organiza, há resultado. E eu acho que isso é um alento. Assim como as ações de apoio aos vulneráveis, essa mobilização em torno do Enem é prova de que quando a gente se une, ninguém segura. Agora, olha só, além de festejar o Enem, eu queria só voltar numa coisinha do negócio de protocolos de operação ou de funcionamento, né, ou de retomada, porque tem algumas premissas que meio que estão atravessando os países e as recomendações mesmo da Organização Mundial de Saúde. A primeira premissa são das testagens amplas, né? Necessidade de política de teste da população, e aí o exemplo da Coreia é o mais
bem-sucedido, mas a gente tem já recomendações de que empresas, por exemplo, indústrias, empresas e setores intensivos em mão de obra, façam permanentemente testagem em amostra dos seus quadros de funcionários para rever aí as medidas de isolamento e de operação. Pode ser que vire uma regra, né, no mercado de trabalho, especialmente em grandes edifícios comerciais, aquela medição da temperatura, né, com aquela pistolinha. E a partir daí você não poder entrar nem nos edifícios, nas unidades fabris, eventualmente até no sistema público de transporte. Acho que essa é uma tendência. A outra, essa ideia de que pode não ser uma reabertura permanente e imediata, de que a gente pode ter avanços e recuos, e a capacidade de rastrear, de identificar com quem indivíduos contaminados, né, tiveram contato para tentar conter a epidemia. Os investimentos na área de saúde também absolutamente fundamentais, na rede hospitalar, no monitoramento do número de casos, transparência de informação, isso é uma coisa que a sociedade civil precisa cobrar. No Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura reduziu muito a divulgação de informações. E a questão que eu já toquei, mas que também tem aparecido em todos os planos, né, que é a mudança na regulamentação sanitária para a operação de várias atividades econômicas, envolvendo lotação máxima em espaços públicos, controle de acesso com filas, uso de máscara, de higienização de equipamentos, de meios de transporte, de ambientes no mercado de trabalho, e o teletrabalho, que também já foi tema aqui do nosso Angu, quando a gente fez um programa semanas atrás falando aí das transformações no mercado consumidor. Eu acho que essa também é uma tendência que tanto pode ser definitiva para algumas categorias como acessadas de acordo com esses padrões aí de indicação de atividades permitidas. Isso, algumas empresas grandes do Brasil já falaram que não voltam mais esse ano, mas que o home office já está decretado até 2021. Mas eu gostaria de ver os direitos trabalhistas sendo respeitados no home office, porque o que eu tô vendo de relato de empresa que tá extrapolando os horários, que não tá respeitando o fim de semana, as pessoas estão trabalhando muito mais, que não tá tendo marcação de ponto, que não tá tendo qualquer tipo de auxílio de benefício, né, para as contas de luz, domésticas, né, de telefone, de internet, que agora foram terceirizadas, né, foram a responsabilidade agora do funcionário. Então também é outra coisa que a gente já falou aqui, mas é bom reiterar que home office parece ser muito legalzinho, muito confortável, mas quando é uma escolha do profissional ou uma estrutura muito bem pensada e organizada pela empresa. Ou um acordo, né? Um acordo muito bem desenhado e justo. Desse jeito não tá muito mal feito, tá muito esquisito. Acho que é isso, né? Eu acho que é isso, eu acho que nós não esquecemos de nada, não. Hoje, segunda-feira, 25 de maio, é dia da África, Africa Day. Saudações à nossa ancestralidade africana, nós que somos de linhagem balanta. Salve África e todos os seus 54 países, centenas, milhares de etnias e línguas e cultura. Salve a África. Bom, pra fechar, quero dar uma dica cultural de uma série muito ruim, mas ela é tão ruim que ela é maravilhosa, que chama Sunset Milha de Ouro, que é sobre uma corretora, as profissionais, as patricinhas que trabalham numa corretora de imóveis de altíssimo luxo em Los Angeles. A mais pura alienação, é a quintessência da alienação. E é maravilhoso porque você fica vendo aquelas casas que custam 10 milhões de dólares, 6, 40 milhões de dólares, né? Então, é só pra gente ficar realmente babando e vendo a surrealidade do mundo e as intrigas
desse grupo de mulher que realmente, assim, não tem um problema na vida, gente. É maravilhoso. Recomendo a todos. A gente começou também a ver Nada Ortodoxa, né? Na Muito Netflix. interessante. Estamos gostando. Essa série que eu falei antes também é na Netflix. E a gente viu o documentário da Michelle Obama, que é meio acompanhando a turnê do livro e também falando sobre a vida dela e os anos, né, que a família Obama passou na Casa Branca. Muito bom. Recomendamos. Ai, super. choramos muito. Eu chorei, pelo menos. Também é bem emocionante. É isso, gente. Um beijo. Até semana que vem. Até semana que vem no programa 41. Beijo!